daí em 32, os paulistas se revoltaram e nós chegamos a nossa guerra civil, que durou 4 meses, foi entre São Paulo e o Brasil inteiro. São Paulo perdeu, porém eles conseguiram colocar 2 anos depois, em 34, a Constituição, uma nova Constituição. Inclusive, ela tem a liberdade de amarra de manifestação. É isso? Também vamos falar de alguns conceitos fundamentais. Vamos falar também de alguns conceitos fundamentais, que seriam Estado, governo, território, povo, a nação e a soberania. E vai nos ajudar a entender como tudo funciona na prática. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Constituição. A Constituição ela é a lei maior que ela, do nosso país, do nosso Estado. Ela é que todas as leis que foram criadas no país estão abaixo da Constituição. É nela que está presente garantias individuais, como por exemplo, saúde, direito de viver, moradia, entre outros direitos, e também todos os nossos deveres. Uma coisa interessante é que se nós analisarmos as constituições que o Brasil já teve, nós podemos ter uma noção de como era o Brasil naquela época. Por exemplo, a nossa primeira Constituição, que é de 1824, nós temos, por exemplo, nós temos, ela era no período de uma monarquia, né? Então era bem diferente. E nela tinha um voto censitário, que ou seja, primeiro que nem todo mundo podia votar, apenas homens. E eles tinham que ter uma determinada renda, não necessariamente por você ser homem você podia votar, você tinha que ter uma determinada renda para votar. E nela também a escravidão era liberada. Então nós podemos dizer, por exemplo, que ela era o Brasil naquela época era um país bem mais elitizado, no sentido de que era uma democracia onde poucas pessoas participavam da vida política do país, e essas poucas pessoas elas comandavam o Brasil inteiro. Uma outra curiosidade que aconteceu em 1824 é que ela foi outorgada. Vocês sabem a diferença de outorgada para promulgada? Alguém sabe a diferença? Uma Constituição que é outorgada, basicamente ela é decidida por uma única pessoa na canetada, que é, por exemplo, naquela que foi Dom Pedro I, que fez ela. Mas, por exemplo, a Constituição que nós temos atualmente, ela é promulgada, ou seja, houve uma votação, passam os deputados, discutiram sobre ela, tirando uma votação para ver se o que tinha nela estava adequado. Uma outra Constituição que eu vou citar é de 37. Ela é conhecida como Constituição Polaca, porque ela foi inspirada na Constituição da Polônia naquela época, que era o Estado fascista. E nela, nós podemos ver que o Brasil era um país mais fechado, nós tínhamos uma censura prévia, centralizou muito o poder. Antigamente, como nós vemos no federativo, os estados tinham sua autonomia. Naquela época, concentrou muito no Estado Nacional, no Estado, no governo federal. Por exemplo, o maior símbolo disso é que quando Getúlio Vargas ele queimou todas as bandeiras dos estados e hasteou a bandeira brasileira, que era uma forma de demonstrar que não existia mais regionalismos, em que o que importava é que antes de tudo nós éramos brasileiros, não paulistas, capixabas e baianos, por exemplo. E eu vou falar da Constituição de 88 também, que é a nossa atual, que ela é conhecida como Constituição Cidadã. Ela veio após um período também de grande repressão, que foi o regime militar, e ela se preocupou muito em garantir os nossos direitos. Ela estabeleceu a nossa forma de governo, a federativa, e ela é bastante, ela é bem grande. Ela tem 245 artigos e mais de 1.600 séries. E a ponto de comparação, a Constituição dos Estados Unidos só tem 7 artigos. Ótimo. Para nós termos uma análise, nós devemos achar que estão os nossos direitos e deveres, nós temos que ver especialmente os artigos 5º e o artigo 17
Constituição? A supremacia da Constituição, ou seja, a Constituição ela está acima de tudo. Então, não pode ser feito nada que esteja além da Constituição, ou não pode passar por cima dela. Direitos e garantias fundamentais, que incluem direitos coletivos, direitos sociais, basicamente o nosso período. A organização do Estado, ela definiu, a de 88 definiu o Brasil como uma república federativa. E nela nós temos que os estados brasileiros, de São Paulo, Rio de Janeiro, eles são indissolúveis, ou seja, eles não podem se separar. Um exemplo que a gente pode ter é que entre 2016 e 2017 ocorreram diversos plebiscitos no Sul para que houvesse a separação deles. E por mais que tenha as pessoas que foram votar, 96,5% das pessoas votaram a favor da separação, não vale de nada, porque é inconstitucional e entre 2016 e 2017 ocorreu. Já assinou? Lá no Sul, né? Já assinou? Sim, lá tem um movimento separatista muito Bem? forte. E acho que deve ter É isso também que eu vejo. Professor. O movimento dele na Catalunha, naquele mesmo período. A separação dos poderes, o Brasil é separado entre executivo, legislativo e judiciário. Esses três poderes são harmônicos e nenhum poder está acima do outro, eles se auto-regulam. Porém, no Brasil já houve um tempo que não era assim. Por exemplo, na primeira Constituição, que foi durante a monarquia, nós tínhamos esses três poderes, mas nós também tínhamos o poder moderador, que ele era o poder que estava acima dos outros três, que era o poder do imperador. Ou seja, se o imperador não gostasse de algo que algum membro desses três poderes fizesse, ele podia mudar ele e tal. E por isso que é considerado, o Brasil já foi uma monarquia parlamentarista, era considerado parlamentarismo às avessas, porque o imperador que indicava o primeiro-ministro, ou seja, em base quem mandava o imperador, entende? E o controle da constitucionalidade. O Brasil tem diversos mecanismos para garantir que as leis contrárias às constituições sejam anuladas. Ou seja, por exemplo, um desses, a polícia é um jeito que, se você fizer algo que está fora da Constituição, você pode ser punido, você pode ser preso. E vocês sabem qual a diferença de uma competência? O que é competência estatal e competência federal? Por exemplo, na Bahia e no Maranhão, teve uma época que tinha uma lei que proibia que houvesse usinas nucleares no território deles. Porém, essa lei foi derrubada, por quê? Porque o Estado entendeu como que isso é competência da federação, não do Estado em si. Mas os Estados, como a federativa, os Estados eles têm cada um o seu papel. Por exemplo, em São Paulo, quando tem jogo de futebol, é proibida a venda de bebidas alcoólicas dentro do estádio e também é proibido ter torcida em clássicos, ter torcida mista, ou seja, não São Paulo e Corinthians não vai ter torcida dos dois estados, dos dois times. Enquanto no Rio, por exemplo, é liberado tanto vender bebida lá dentro quanto torcida mista. Então, isso é uma competência estatal, cada estado decide isso. Então, porque muita gente, nós vamos estudar mais no ano que vem, é quem pode fazer. Eu já até falei aqui em sala de aula, eu não posso dar aula para a professora Andréia, por exemplo, porque eu sou competente. Eu não que eu seja competente, se eu quiser, eu posso, mas aqui, por competência, eu só posso dar aula quem tem o curso de inglês. Eu poderia estudar e dar aula. E a mesma coisa ao contrário, a pessoa da minha aula, mas que competência só pode ser quem tem competência, é isso aí. Tem as leis federais, a lei estadual, ninguém. Aqui por exemplo, competência para votar imposto de renda é do governo federal. Não pode o governo daqui falar, não, mas aqui nós vamos pagar menos imposto ou mais. Não pode. A competência não é dele. É isso que eu quis dizer. Nesse exemplo que o Rafa estava falando da torcida única, o estado de São Paulo, ele meio que admitiu que ele não tem a capacidade de garantir a segurança da população num evento com as duas torcidas. É que, na verdade, a polícia é estadual, né? Só que existe uma lei federal, né, que é a Constituição, e que daí fica, mas olha, a partir de agora tem que usar câmera, lembra disso?
governo federal soltou lá, o governo estadual falou, não vou fazer. Entendeu? Porque não é, porque a polícia é nossa. Você pode mexer na polícia federal, na estadual não, é a polícia civil, militar, né? Aí que chegou que daí entra a competência de quem vai tirar isso aí. Não, põe essa bendita câmera aí, porque o judiciário não deu. Essa parte já entra na minha parte da apresentação, que eu falo um pouco sobre o Estado. Tá bom, deixa eu só. É que agora é a minha parte. Já está cantando aqui já. Eu vou falar sobre o Estado com E maiúsculo e com E minúsculo. O Estado com E maiúsculo se refere a todo o Brasil, não só o espaço. Estado, na verdade, é a junção de povo, território e governo soberano. O povo são as pessoas que estão judicialmente ligadas ao Estado. Território é o espaço físico e o governo soberano é o governo independente dos outros países e que pode se governar sozinho e governar se governar sozinho. Essa parte eu vou falar, a gente vai falar um pouquinho depois, mais especificado em cada um deles, mas basicamente é isso. O povo é a população judicialmente vinculada ao Estado, o território é o espaço geográfico, mas ele abrange não só o solo, ele abrange várias outras partes, e o governo é quem governa, e ele pode ser governo soberano, é o governo independente de outros países ou estados. E aqui no Brasil, a gente tem a modalidade da federação. O que isso quer dizer? Temos o Estado maior e temos os estados participantes. Por exemplo, Rio de Janeiro ou São Paulo. E cada um dos estados, eles podem se governar. Quando a gente fala sobre o Estado, a gente fala não só sobre estados, não só sobre distritos, a gente fala sobre as cidades, porque elas também podem ter leis próprias, elas também podem se governar sozinhas, independente entre si. Falando um pouquinho sobre o Estado brasileiro, a gente é organizado na Federação e é uma república federativa, composta pelos 26 estados do Distrito Federal e todas as cidades, todos os municípios que abrangem os estados. Todos eles devem seguir as necessidades que o Estado, com E maiúsculo, define. E a partir disso da Constituição também. Então, primeiro vem o que é a Constituição define, abaixo vem o Estado define, abaixo os estados e abaixo os municípios. Só que todos têm que estar de acordo com a Constituição. Foi o que eu falei, a Constituição, o Estado, Sim, mas quando você define lá o exercício da polícia mesmo, que tem que botar tudo, não pode não, mas aqui a gente não vai pôr. Porque tem que ser, se a Constituição fala que tem, todos têm que pôr. Por exemplo, tem Constituição do Estado, Constituição Federal, o próprio nome está dizendo, Constituição Federal. Tem a Constituição do Estado, mas ela não pode ser diferente da federal. Isso que eu quero dizer. E tem a Constituição do município também. as constituições são todas subordinadas à Constituição Cidadã. Não é subordinado, o termo não é correto, não é subordinado. Está de acordo, está em consonância. Ele tem que estar, por exemplo, na Constituição, no artigo 7, ele fala, vamos pegar a pandemia. A pandemia. Você lembra que ano de Carlos que foi? O Bolsonaro não tem que fechar nada. Entendeu? Aí o Dória falava que vai fechar tudo. Aí o prefeito de Minas falava que também não vai fechar nada. E aí ficava um de caroço que vinha o judiciário e falava, não tem lei para tudo que para isso está acontecendo agora. Mas tem que usar, que o governo não pode fazer isso. Tem que fechar mesmo. Tem que fechar, entendeu? Aí, mas assim, mas não é independente, município, estado. Daí o Dória, em vez de ele falava assim, não, aqui a gente não vai fechar. Vai sim, porque senão vocês vão lá para São Paulo e vai contaminar a gente. Eles são independentes, que foi a primeira coisa que vocês falaram, mas tem que estar de acordo com a lógica. Por isso que existem 3 poderes. Na hora que todo mundo não dá nada, vai acontecer. Agora, tem uma Constituição, por exemplo. Lá na Constituição, no artigo 195, fala que existe a previdência
na hora que eles abriam, o Dória entrava numa ação, quem decidia se tinha feito. O Dória ele não manda, mas ele tem argumentos para dizer, não, Estado de São Paulo, eu não quero, tá? Porque não dá, porque ainda é muito perto, vai andar, vai contaminar. Agora, vamos dizer, um exemplo, eu não conheço o Amazonas, mas vamos dizer que na Amazonas seja, tem um rio, do lado de cada uma prefeitura que ninguém vai atravessar o rio, não atravessa. Aí o governador fala, fecha tudo. O prefeito fala que não vai fechar nada. É que se só tem índio, a gente nem sai daqui. Ele poderia até, o que o governador faz, ele não pode mandar. Ele entra na justiça, a justiça manda fechar ou abrir. Aí a justiça vai falar, é verdade, deixa os índios lá quietinho, aqui vai fechar tudo. É nesse sentido, sempre o judiciário entra para resolver. Então, assim, esses exemplos de Constituição sempre tem que ser de acordo com o que vem. A gente deu esse exemplo aí de outras coisas que eu posso dar. Por exemplo, teve uma lei do fumo do Estado de São Paulo falava que não podia fumar nos ambientes fechados, só nos locais determinados para isso. E não tinha uma lei federal. Aí era assim que acontecia. Vocês são novícios, nem lembram disso. Aí veio a lei federal e falou só, não pode fumar em inverno nenhum, não tem ambiente fechado. Sabe onde que pode fumar? Em casa de charuto. Aí você pode fumar na sua casa, entendeu? Aí você pode fumar. Mas eu posso fumar aqui embaixo dessa barquinha aqui? Não. Por quê? Porque a lei é bem clara, onde não tenha nada aqui atrás de você. Aí você não pode fumar aqui. Aqui na favela ainda tem. Aqui ainda fala, nem dentro você pode fumar, nem ali fora, mas assim fala. Agora, ela podia, a antiga diretora, falar assim, mas aqui na favela pode fumar. Não pode, porque ela está contrária à Constituição. E nem o governo de São Paulo falar, não, aqui não vai acontecer isso. Não pode. Tá? Então, vocês conseguiram identificar essa diferença, gente? A questão Você pediu o Word para gravar? Eles pediram para mim. Fui eu que pedi pra gravar. A questão da não cobrança do IPVA para motocicletas até 150 cilindradas. Isso é uma lei. No Estado de São Paulo entra nessa questão também, né? Porque aqui não está sendo cobrado, em outros estados Mas são. porque na Constituição tem alguma coisa falando sobre isso? Não sei. Não acho que não. A Constituição não fala sobre isso. A Constituição era muito preguiçosa. Ela fala uma coisa e corre atrás do juízo. Entendeu? É assim que ela fala. Então, por exemplo, hoje mesmo estava na televisão falando que morreu uma moça e uma criança que estava andando de outra dessas bicicletas elétricas, né? Mas não existe uma lei. Existe uma lei que pode de trânsito. Moto, até não sei quanto cilindrada pode isso, não sei o que pode aquilo. Mas e uma bicicleta? Então, uma coisa, eu, semana passada, fui atropelada com uma moto, né? Mas assim, tem gente batendo essa coisa? Não tem. Agora, pode regulamentar. Aqui ainda parece que está regulamentar, mas está uma zona, porque aonde anda bicicleta, anda a elétrica também. Para mim, no meu conceito, isso não existe. Agora, não sei, porque eles que sabem, não tem tanta gente andando que pode. Então, mas assim, uma pandemia. A pandemia criou um monte de coisa que não se criava, não tinha definição. Agora, hoje, assim, alguma coisa que eles inventam em São Paulo, mas teve na discussão do meio, você lembra da história de que eles falaram assim, uma véspera de feriado, soltaram uma lei do Estado de São Paulo, dizendo que todos os carros tinham que ter o extintor de incêndio, fora aquele negócio, extintor de incêndio. Todos os carros extintor de incêndio, não sei das contas. Depois também Foi a maior correria para comprar Eu vendi. Passou um tempo cancelado. Cancelado tudo. Por quê? Comprou 2022 para poder vender e daqui a pouco continuar. Cancelaram não só como é que chama? Que não cancelaram primeiro por quê? Porque quem deu essa determinação foi o cara do Detran de São Paulo. Não é ele que legisla sobre isso. É federal, porque estão explicando. Uma coisa que eu São Paulo. Se ele é obrigatório, se for você sabe como
aquilo já tinha um direito de contrato, e que muita gente ganhou dinheiro e muita gente perdeu dinheiro, e depois também tiraram. Não precisa nem disso. Deu para entender, gente, essa diferença? Tá bom? Agora vou falar um pouquinho dos pontos-chave. A estrutura do Estado do Brasil é a federação, que ele é formado pelos Estados autônomos, o Distrito Federal e os municípios. Cada um deles entre si são independentes. Beleza? A gente fala também sobre os elementos que constituem o Estado: povo, território e governo soberano. Povo, as pessoas que estão judicialmente ligadas ao Estado; território, o espaço físico; governo soberano, o governo que é independente dos outros. A gente falou também um pouco sobre os poderes: legislativo, executivo e judiciário. Legislativo é o que cria as leis, o executivo administra, implementa, e o judiciário é quem interpreta e vê quem está certo e quem está errado. A função do Estado é garantir o bem-estar e segurança para todos. E tem como objetivo garantir também as leis da Constituição. Aí o que a gente estava conversando, eu falei bastante, é sobre a diferença do Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo. Deu para entender essa parte? Que o Estado com E maiúsculo é a maior autoridade abaixo da Constituição. Alguma dúvida nessa parte? Não? Vou falar um pouco sobre a nação. A nação é um grupo formado por pessoas com características comuns, como a língua, a tradição, a cultura,
eles são estados diferentes, mas o povo curdo, ele está espalhado entre eles e eles compartilham isso. Eles não têm estado físico. Eles não têm Os estado países são diferentes, cada um aqui é um estado. Mas o povo entre eles compartilha A mesma língua, língua. compartilha costumes, tradições. Por exemplo, no Brasil nós somos uma nação, nós somos várias nações vivendo, tem vários tipos de pessoas vivendo, mas nós somos um Estado, a gente tem esse território, a gente tem soberania, tudo isso que está bom falar. Agora, você pega, por exemplo, os curdos, eles são uma nação, por quê? Porque eles têm ideias iguais, eles têm a linguagem igual, mas eles nem território têm. Eles ficam espalhados pelo mundo inteiro. Entendeu? Eles não são um estado. Os judeus eram assim, Os judeus eram assim. explicar essa parte do Israel. O judeu, hoje em dia, ele tem um estado, por exemplo, a Palestina é um exemplo, eles não têm um estado. Eles até têm, porque quem é o governante do pessoal lá da, como é que chama? Então, eles estão perdidos, porque eles não têm governo. Mas agora eu vejo quem era. Tinha um cara lá que governava eles. Mas daí daqui a pouco eles são expulsos, fica tudo meio perdido. Eles são uma nação, eles querem ter um Estado, mas eles não têm Estado. Às vezes o que confunde é a palavra povo e nação, que é diferente do outro. Quando eu fui pesquisar mais, eu achei que era o contrário, achei que o povo era assim e nação era outra coisa. Mas aí tem essa diferença. A nação é a identidade cultural mesmo das pessoas, já o povo ele tem o seu território. Uma coisa que eu senti também uma dificuldade no começo é entre Estado e nação. O Estado é uma coisa muito mais governo, muito mais político, né? Isso. E a nação é uma coisa bem cultural mesmo. Assim, existe o Estado brasileiro voltado para política, de cuidar dos brasileiros, e existe a nação brasileira, porque a gente divide a mesma fala, divide a mesma cultura, mas ao mesmo tempo existem nações pequenas dentro do Brasil. Por exemplo, capixaba e nordestino são coisas diferentes, culturas diferentes. Se fosse mais estruturado, poderia ser uma nação dentro do Brasil. Então, são coisas bem A nação, os indígenas, eles também. Sim. Tem a sua própria língua, tem as suas próprias tradições, então é uma nação, mas não é um estado à parte próprio. O índio, eu acho que é um tipo de uma. Bem, vocês têm a cultura deles, que falam ali, só que eles são governados, porque nós somos o Estado brasileiro, né? Como ela falou, só que os índios, eles estão sujeitos a tudo ali, mas eles estão nem aí com a gente. Você acha que tem Bolsa Família lá para eles? Não tem. Você acha que tem vacinação lá para eles? Não pode nem chegar. Aquela nação indígena ali, raiz, né? Claro que hoje tem muito mais coisas, mas essa explicação que eles estão dando, eu acho que dá muito. Meio que a gente acabou englobando os índios também por causa do território, né? Mas antes, eles não faziam nem parte não tinham um vínculo com a nacionalidade brasileira. Agora está mais próximo dele. É isso que eu acabei de falar. Então, alguns índios que não podem chegar perto, é proibido, porque eles têm a cultura deles. Quando tem índio que é socorrido, tem um índio que leva comida para ele, tem índio que você não pode nem levar comida. Vai levar uns açaí lá para eles, até que o açaí acho que é deles mesmo, né? Vai levar um chocolate, sabor de chocolate para eles, Coca-Cola para eles. Eles vivem de água, de barro, de couro, de outra coisa. Tá bom? Tudo bem? Alguém tudo? Aqui no Brasil, aqui, por exemplo, nós temos a nação Colombiana, né? Tem nação Colombiana. As pessoas pegam do Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, eles entendem como as culturas, né? Uma cultura que extrapola. Sobre a guerra da nação Colombiana, é outra história, a cultura. Até que o Uruguai fazia parte do Brasil. Ela se separava. Separou, mas a nação está O aqui. Uruguai ele era cisplatina. Cisplatina. A nação está Eu acho que deve ser até por isso que o Sul tem muita gente do Sul gosta que quer se separar do Brasil. Deve ser cultural dele mesmo, eles não se identificam com aqui, porque também tiveram muita imigração de alemão, de italiano, de japonês, então Gente, vocês, não sei quem sabe, mas eu já morei no Paraná, em Foz do Iguaçu. Eu morei em Porto Alegre também, É. eu senti bem isso. Você lembra disso? Não, eu
Porto Alegre. Não cheguei, fiquei em Porto Alegre, uma cidade que é forte, perto de Porto Alegre, sabe que o mar é esqueci o nome. E não é outro mundo, parece que você está em outro mundo, não é? Santa Catarina. As pessoas são diferentes, o jeito do prato. Entendeu? Você vai, a minha prima foi morar em Mineira, de Itajubá, cidadezinha desse tamanho, morar no Paraná, em Curitiba. Ela falava que ninguém falava nada, mas eu quero impressão. E chegava assim no dia, ela queria dizer, ficou, conversava, levava. Tá bom, continuar. Bem, gente. Na questão da Catalunha, eles têm alguma parte que fala, lá eles têm a coisa do separatismo também, Sim, eles querem independência da Espanha. E o pessoal é de Barcelona. Assim, É a Catalunha. É mais o País Basco. O País Basco leva isso mais a sério. Um exemplo que chega a misturar até futebol é o Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao ele só aceita contratar jogador que seja da região basca, porque eles levam isso muito a sério. Um exemplo na Catalunha mesmo é que Barcelona, o nome dele é Barcelona Football Club, em inglês. E durante o regime do Franco, que era um fascista brasileiro, ele tinha que chamar Barcelona Clube de Futebol em espanhol, por causa disso. E aí depois, tanto é que o jogo do Barcelona, se eu não me engano, todo mundo 17, 800 e alguma coisa, sei lá, eu não lembro do minuto, mas todo minuto que lembra um momento da Catalunha que eles acham que eles foram criados, entendeu? Eles cantam o hino da Catalunha. E aí, ó, esses exemplos que estão dando, vocês vão conseguir guardar. Estado é uma coisa mais séria, né? Tem gente humana. Quando você pensa em nação, é meio que assim, sabe? Hoje não existe mais. Eu lembro quando era jovem, que tinha uma briga entre Taubaté e Linda, sabe? Argentina com o Brasil. Eu fui na Europa, gente, o pessoal, tinha muita gente chegando onde eu estava em Paris, tudo vindo da Itália, e o pessoal valorizado, porque assim, trata você assim, nossa, o que é você que ser humano que você é? Eles têm um espírito cultural deles que é Competitividade. sabe, não dá. Isso é muito forte. O Barcelona ele carrega a bandeira da Catalunha no emblema. E os torcedores levam a bandeira da Catalunha para o estádio. Faz roupas referentes à bandeira da Catalunha. E o Barcelona praticamente se considera um clube catalão, porque os próprios jogadores, quando se apresentam lá, eles usam o termo Visca Barça, Visca Catalunha, que seria Viva Barça, Viva Catalunha. Mas você vê, até vocês verem a parte de Inglaterra mesmo, os países ali, que juntou, né, para ser unido ali. Eles, é espírito de, não, a gente não se estuda, essa coisa, esse conceito de nação. Só que a nação, por exemplo, o Dalai Lama, ele tem uma nação, o pessoal que segue ele tem uma nação, ele não tem Estado. Ele vive lá numa cidade lá, mas não tem governo, não tem nada. E o pessoal palestino, olha, eles que são os terroristas que fazem por eles, olha, eles não têm governo. Então, quando elas estão explicando, elas deixam bem claro. Toda vez que você pensar em território, pensar em governo, soberania, é Estado. Toda vez que você pensar em nação, mais ligada à cultura. E eu lembro quando eu era pequena, né, eu sou descendente de. Meu bisavô, já é meu bisavô, meu avô, ele é italiano. Só que ele casou a primeira vez com uma italiana, ele era do sul, era do norte, ou vice-versa, e tinha uma rixa por causa disso. Entendeu? Então, para vocês guardarem isso, que é interessante, para a prova guardar. Mas eu acho que é interessante como cultura, porque o trabalho deles está bem cultural, eu achei legal. Embora eu sempre falo, cuidado de não ficar falando muito, não dá tempo de falar o que precisa. Mas eu acho que está dentro do esquema que estão conseguindo. Tá bom? Pode continuar. O governo, ele é o órgão responsável por exercer o poder estatal. Então, ele cria, implementa e executa as normas jurídicas e as políticas públicas. Ele atua representando o Estado, organizando as relações internas e externas, de acordo com os interesses e as necessidades
entendeu? Aquele Almirante, um exemplo, tá? Tem tudo isso que você acabou de falar. São territórios, tem governos, tem tudo. Aí o Trump foi lá, jogou uma bomba, matou o cara lá, matou e atolou, não sei o que, acabou. Agora você não tem mais ninguém. Entendeu? Como que não tem ninguém? Né? Você pega, tem lá, da cria, né? Agora você pega a própria Venezuela, foi lá, pegou Maduro. Tá, cara, como é que você tira um cara de um lugar que é soberano, tem povo, tem território, tem povo, tem governo, é um Estado. Ah, é verdade, né? Tem jeito de mandar alguém meu lá para ser comunidade. Ah, fica você que é vice aí, tá tudo bem. Então, a diferença, eu acho que estou gostando bem do trabalho de vocês, porque é bem assim, amplo, mas bem estudado, né? Vamos dizer assim. Agora, qual que você está falando agora? Território, né? Então, e muitas vezes, comissários povos que eles não têm governo, eles não têm território. Mas quem que manda neles lá? Você vê a Síria. A Síria foi lá, mataram os caras, tiraram o cara, tiraram o seu. Tem território? Eles têm. Eles têm governo? Certo, porque agora, porque tiraram a cabeça deles, tem um monte de gente mandando lá dentro. Entendeu? É um governo? Não é. Não tem que ser conversa. Então, vamos lá, por que a gente precisa ter alguém? Exatamente por causa disso, porque senão não tem que ser conversa. Você vai falar com quem? Né? No Brasil você fala com quem? E o território que ela acabou de falar? Volta, por favor. O território é bem isso, olha quanta coisa que é. Então vocês vão entender com essa base que vocês estão estudando com eles agora, o território, por exemplo, a Dutra não é da nova Dutra, é do governo federal. Essa estrada que passa aqui na frente é do governo estadual. Aqui lá dentro da cidade é do governo municipal. Então a Dutra, porque ela não tem ela não tem competência para administrar, ela deu licitação, que vai ser o termo de outras pessoas mais tarde. Então, por quê? Porque é dela, é do território, é do governo que ele é dono. Então, o espaço aéreo é dele, não passa aqui não, se a gente derruba vocês. Por que ninguém estava passando? No sul foi viajar aqui outro, porque eu sabia que ia passar lá em cima. Falei, não, gente, vai fazer assim, não vai passar ali em cima. Porque estava tudo proibido, o espaço aéreo proibido. O rio que passa embaixo. Sabe, uma vez na minha casa descobriu que tinha uma água lá passando. Pois eu não podia, a gente usou para a piscina da errada, não posso advogado falar isso, né? Mas a gente ficou quietinho, porque se a gente falasse, a gente teve que falar, né? Mas no começo a gente foi usar, mas aquilo é do município, ou é de quem? Não sei, depende da. Então, o governo, eles estão loucos, porque nas nossas terras raras, né? Que a gente tem tudo isso é do governo. Solo, aquele solo. Até nós estamos vendo agora o cara achou petróleo lá no Nordeste, né? Por um poço, não, óleo, acho que é petróleo. Não é dele. Tem 1%. Olha, é um milhão. Até assim, né? Você sabe que quando uma pessoa qualquer coisa que você vai construir, você tem que pedir ordem à prefeitura. Porque você é dono daquele lugar, mas ela fala assim, mas deixa eu ver, se você pode usar o solo do jeito que eu determinei que você pode usar. Você está querendo abrir uma boate aqui, boate é uma coisa antiga. Eu quero abrir uma padaria aqui? Não, eu determinei que não pode abrir padaria. A prefeitura determina isso, tá? Agora eu vou construir um arranha-céu. Eu deixo você construir até tanto. Mas deixa eu comprar o uso, eu não quero que ninguém, eu quero uma vista para o mar. Eu vou comprar de todos os terrenos da frente, tudo que ninguém construir na minha frente. Posso? Porque quem determina o uso do espaço aéreo. Tudo bem? Bom, agora vocês entenderam aqui que é o território, é todo a costa do Brasil, é todo o território. Tá? Povo, quem vai falar? Eu. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre o povo. Só uma coisa, você
trabalho foi esse. Cuidado, você não fala só isso. Não. Pode ir. Então, vou falar um pouco sobre o povo. O povo é o elemento humano da formação do Estado. Ele está mais num quesito de judiciário e político. É um grupo de indivíduos que exercem questões judiciárias como voto, eleger pessoas, isso é Exato. Fala assim, você vai citar judiciário. Sim. E eles estão sobre um conjunto de mesmas leis. Que tem que seguir. Ó, vou corrigir vocês porque, principalmente você de professora de legislação, tem que usar o termo sobre, vou ficar abaixo. Sobre, vou ficar assim. É sobre. Então, é um conjunto de indivíduos sob as mesmas leis. Na Constituição Federal de 1998, o povo é definido como um conjunto de cidadãos natos, que são nascidos no país, ou estrangeiros naturalizados. Principais pontos sobre o conceito de povo na Constituição: titular da soberania. A Constituição define o povo como o titular da soberania. Todo o poder emana do povo. É o povo que exerce a soberania através dele mesmo ou elegendo pessoas para tomar conta, como governante, prefeito, etc. Todo o poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. O que é? Eu não vou contar o voto, sabe essa bagunça que aí, votos, orçamento secreto, não sei o quê. É isso. Por que o salário nosso, como professor, está lá estampado? Porque vocês que pagam o salário para nós. Entendeu? Eu quero saber quanto que custa cada um. Sou eu, sabe? Agora, não tem jeito, você já pensou um local para atender o dia inteiro, uma hora é, uma hora. Não, tem que ter representante, não tem. Representante para fazer lei, já pensou? Hoje eu vou, não sei, encher o saco todo mundo, vou lá na câmera e quero saber quanto custa isso, quanto custa aquilo. E vai para o vereador não te dá essa resposta. Porque eu sou, você elegeu ele para representar a cidade. Não quer dizer que vocês não possam perguntar, tá, gente? Vínculo jurídico refere-se à relação legal entre os indivíduos e o Estado, a nacionalidade. Os sujeitos eles têm direitos e deveres constitucionais como exercer voto, ser eleito e exercer a cidadania. Tem uma diferença entre povo e população. O povo é um conceito mais jurídico-político e a população ela quer dizer mais sobre a questão demográfica, numérica, e ela inclui também os residentes, os estrangeiros residentes no país, enquanto o povo ele leva mais em consideração a questão de pessoas nascidas ou naturalizadas. Legal você também chamar atenção sobre isso. Então, tem que entender isso. O povo brasileiro, quem são os brasileiros. Mas qual é a população brasileira? Aqui tem um monte de gente, sabe? Estavam passando aqui 3 meses, 6 meses. Qual é a população qual é o povo de Ubatuba, vamos dizer assim, né? Aquele povo que mora lá. Chega no verão, a população dobra, ou seja, essa definição boa. São Luís é assim também no carnaval, né? São Luís do Paraitinga no carnaval triplica a população. Basicamente, o povo é quem exerce o direito ao voto, né, nas questões judiciárias. E a população é qualquer um que estiver lá num lugar, sendo ele da região ou não, ou sendo estrangeiro. Você escuta o pessoal, nossa, né? Está falando da Espanha, né? O povo espanhol, eles são serianos, mas a população que vai lá, turista, é muito grande. Então, eles têm lá muito lá. Um terço da população da Espanha é Barcelona e estrangeiro. Mas em Portugal também está assim, né? Só que começar a ir lá, muda tudo, né? É bom que a gente vá lá. Tem dado um problema político muito grande na Espanha, principalmente em Barcelona, porque os cidadãos mesmo
espanhóis da Barcelona, eles têm reclamado de que a cidade tem se tornado uma cidade somente turística e não está atendendo mais os requisitos do povo. Aqui no Brasil já deve um jeito, paga pra entrar na cidade. Estão dando jeito, né? Soberania, então? A filha mora em Portugal, só para dizer, o planeta hoje, Portugal não vive sem imigrantes. Se o imigrante sair de Portugal, ele tem que tocar. Tem que tocar porque eles pagam muito pouco para todo mundo. E a população envelheceu. E a população envelheceu, o pessoal quer ir para outros países ou paga o Não vive mais. Isso aí. Aliás, eu viajei para lá, minha primeira viagem aqui, eu acho um absurdo. Eu nunca vi tanto indiano como tem na Inglaterra e tem ali em Portugal. Tem português aqui, né? Duas coisas aqui, nunca vi. Porque o pessoal sai e porque a mão de obra lá, o pessoal vai aqui tudo pertinho, né? Do mesmo jeito que a gente viaja aqui para São José, lá eles vão para outro país, que ganha muito mais. Hã? Você pega um trem, você já chega aqui rapidinho. Eu andei de metrô lá no fundo, de andar de metrô fora do Brasil, eu dei lá pouca coisa. Eu só fui andar de São Paulo, sem andar de carro. Mas vai lá, não vou lá. A soberania é o atributo que confere ao Estado a autoridade máxima, garantindo que ele tem independência em suas decisões e ações, tanto no âmbito interno, que seria, por exemplo, como a gente estava falando, o Estado de São Paulo vem e cria leis para dentro do Estado aqui. Ou o Brasil cria lei para ser seguida aqui dentro. Ele tem essa soberania de criar lei. Quanto no âmbito internacional, que seria a questão desses tratados que são feitos entre um país e outro. Por exemplo, na guerra agora, os Estados Unidos têm tratado com o Irã, com esses outros lugares. E o lance guarda soberania. Lembra da história da taxação do Trump no Brasil? Não, olha, nós vamos taxar se você não soltar o Bolsonaro. Ela falou assim, peraí, como é que você é? Primeiro que eu, Lula, não posso falar para o judiciário só no risco do Bolsonaro, porque são poderes independentes. Então, soberano. Vem não, aqui quem manda é a gente, né? Que é essa guerra aí, própria Venezuela. O cara não respeitou a soberania do país. Porque se a gente escolheu errado, se a gente devia estar com o outro, mas a gente escolheu. Enquanto não tiver outra eleição, quem é soberano é o Lula lá. Lula, entendeu? E do mesmo jeito os Estados Unidos estão fazendo greve lá, né? Foi vocês que escolheram o Trump, foi isso que bichinho que fez. Entendeu? Até ter uma outra eleição. Porque o país é soberano. E vocês viram que ele acabou de falar, o povo, a democracia fala, quem manda é o povo, mas não já pensou todo mundo querer mandar, não, daí tem uns representantes. Vereador, legislativo, por aí vai. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Quem exerce o poder da soberania para cuidar que as coisas aconteçam como tem que acontecer é o governo. O governo atua para proteger os direitos dos cidadãos, organizar a vida em sociedade e preservar a integridade territorial do Estado. Deixa eu falar uma coisa, outra coisa que eu não conheci, é cidadãos, não é cidadões. É bom que já vai aprendendo tudo em português. Certinho. O governo ele tem que garantir que questões como, por exemplo, segurança, saúde, transporte, direito de ir e vir sejam respeitados, tanto pela questão do Estado ao povo, quanto do povo ao Estado, cada um dos seus deveres e obrigações. Aí a gente tem três modelos, três definições de soberania. A única, que não pode existir mais de uma autoridade soberana em um mesmo território. Então tem que ser, igual eu estava falando, não pode todo mundo querer mandar, tem que ser um governo só, por exemplo, um presidente eleito para cuidar do Estado. Ela é indivisível, o poder soberano ele delega atribuições, reparte competências, mas não divide a soberania.
igual no Brasil. No Brasil ele tem a divisão entre legislativo, executivo e o judiciário. Cada um dotado da sua própria autonomia, independente um do outro, e pelos três eles se manifestam a soberania de forma única e indivisível e inalienável. O corpo social é uma entidade coletiva dotada de vontade própria, constituída pela soma das vontades, e os delegados e representantes eleitos devem exercer a soberania segundo a vontade do corpo social. Não pode a soberania ser trocada ou transferida, ou vendida no caso também, que vai na questão que a gente estava falando do povo, é o querer do povo, a vontade social do povo, o que o povo quer de melhora tem que ser respeitado, e a soberania, o governo, ela vem nessa questão para fazer acontecer, basicamente. Agora, alguém tem uma dúvida? Eu acho que também explicativo, né? Bom, concluindo, a Constituição é a lei mais importante, porque ela garante os direitos e organiza o país. O Estado é formado por 3 partes: povo, território e governo soberano. Também vimos que nação é cultura e identidade, enquanto o povo pertence ao Estado. Com tudo isso, a gente consegue perceber que temos muitos problemas ainda que precisamos se adaptar e melhorar. Mas eu queria só falar uma coisa, eu não sei se realmente é verdade, mas a Constituição de agora, ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela foi organizada assim, de sugestões populares. Foi isso mesmo? Sim, porque lá, eles falou várias coisas sobre isso anteriores, mas assim, a gente saiu de uma ditadura militar onde que a gente tinha que fazer o que tinha que fazer. Não era perguntar se você quer fazer. A Constituição, para ela nascer, foi perguntada, o povo participou, o povo falou o que queria, a voz do povo, porque nós somos uma democracia. Então, por exemplo, esse lance que aconteceu com o Bolsonaro, né, que tentou, né, golpe. O que ele tentar golpe? O que ele fez? Ele tentou não respeitar a vontade do povo. Porque o que é a vontade do povo? Está lá, a Constituição diz que ele vai ser que tiver maior voto, 51 mais maioria. E ele foi, mas não aceito. Então, o que ele quer? Voltar, não respeitar a Constituição. E não respeitar a Constituição que foi feita pelo povo, né? Mas pelo povo, assim, ouviu o povo, fez um monte de coisa. E quem que fez tudo isso? Foram os deputados e os senadores, porque isso foi feito lá em cima. Já a Assembleia Constituinte. Mas aquele povo lá que fez tudo aquilo. E determinou várias coisas. E aí, quando ele chega e fala assim, não, eu vou matar, primeiro que é crime, né? Vou matar o Geraldo Alckmin, o Lula e o Alexandre Moraes, é crime. Agora, o que eles fizeram? Eles foram lá, quebra tudo, botou o povo disputado lá que não tem uma cultura, enfim, né? Tem gente que mobilizou. O que ele quis fazer? Ele quis quebrar a Constituição. A Constituição cidadã e voltar à ditadura. Porque o que ele ia fazer? Botar o militar de volta no poder, que é o que ele fez durante. Não estou falando no sentido que eu sou contra, eu odeio ele, tá? Mas estou dizendo no sentido da história, tá? Então o que ele fez? Ele queria, mas ele sozinho pode, imagina, ele tinha que se cercou de
funciona. Por quê? Peraí, deixa eu ver, o que você fez? Eu andei na rua marchando, gritando. Ah tá, volta lá na sua cidade e vai ser julgado pelo juiz lá da sua cidade. Ah, você estava marchando lá? Então, vamos lá, você quer fazer um acordo comigo na justiça? Porque você nunca vai fazer isso? Ok. Agora, aquele cara que foi pego quebrando, ele fez um crime federal. Aí ele ficou lá em cima. Então, tudo isso que determina as competências e as razões de ser. Acabaram? Eu não falei para vocês que precisavam fazer uma dinâmica. Você sabe? Nossa, agora nós temos uma dinâmica assim. Vai ser pode pegar. É coisa rápida. Já uma coisa, mas aqui o governo administra o Estado e a soberania que garante a independência do país. A senhora tem canetão de escrever no quadro? Não. É que eu estou mudando, eu mudei, eu estou numa casa improvisada, então. Alguém tem canção? Então vai ser isso. A gente vai fazer uma dinâmica que é uma coisa rápida. Sim, a gente vai criar um estado em 5 perguntas, coisa rápida. E a gente queria ajuda do pessoal da sala. Primeiramente, eu queria ajuda para criar um nome para esse estado. Um nome criativo. Uma coisa. Um nome criativo, pessoal. Singapura, vai lá. Pode ser? Vai lá. Pode ser Singapura então. Aguardando para minhas informações. Então, Singapura. Isso. Tá ok. A outra pergunta seria onde ficaria o nosso território? Como que ele seria? Onde ele ia ficar, se ele seria grande, se ele seria pequeno, se ele seria uma ilha. Gente, vamos participar. Região Sul. Pode ser? Região Sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Beleza. Mas qual lugar que você escolheu? Os três. E aí, região Sul de Janeiro. No sul você pode Região Sul. Vai ser Singapura. Região Sul. A outra coisa, a gente precisa eleger alguém para governar, para exercer o governo. Alguém se candidata? Pode ser não, pode ser o governante de Singapura, numa região sul do país. Isso, democracia. Mas pode botar um Bolsonaro, né? Eu acho que o João não ia compartilhar muito. Sim. A outra questão, a gente seria um estado independente, certo? Ou não? Ou você quer ser colônia de alguém? Teria que ser independente, né? Mas a gente ainda não consegue. Para ser um Estado, tem que ser independente. Sim. Isso. Isso. A gente sendo independente, a gente tem a soberania. Então, com estas questões definidas, a gente criou um Estado, certo? A gente tem os elementos base para a criação de um Estado. A gente tem soberania, tem um governo, tem um território e tem um povo. Mas a gente não é o povo. A gente está juntando tudo da nós. Como seria os E eles outros? estados que eram antes. Olha, eu pensei no estado da Singapura, o território é a região sul, o governo é o João, a soberania é do João. Mas o povo não é o Estado. O povo seria praticamente a gente, os alunos, os professores. Então, nesse sentido. Os moradores da região sul. Está criando um pouco. Então a gente tem um Estado constituído. João, você pode criar uma lei para mim agora? Pode ser a coisa mais aleatória possível. Só pode saber E aí que ele tem que comprar chocolate para todos. Pode nós. Uma lei, vamos lá, não sei, acho que nosso marido é eles estão muito bem. Mas na quarta-feira todo cidadão é obrigado a usar mão. Eu gostei. Então, alguém não concorda com essa lei? Mais alguém que não concorda? Exato. Aí que vem nessa questão aí que entra a Constituição.
O que garante que essa lei do João vai ser a lei de melhor benefício para o povo? É a Constituição. A Constituição ela vai servir como um comum acordo entre ambas as partes, que ela vai garantir que seja o melhor para o Estado e o melhor para o povo, e ela vai garantir deveres e obrigações de cada um. Mas aí eu, como povo, falo assim, olha, tem um artigo na Constituição que fala que todos têm direito de ir e vir, você não pode organizar essa roça. Mas a gente não está criando uma norma? Ou a gente está usando a antiga? Não, você pode publicar a norma, mas eu vou encher o saco. Você pode criar uma norma que seja inconstitucional. É, sim, tem essa. Ele está criando isso. Tá Ele criando está também, colocando ó, no vai- Ele governo. criou uma que vai. Não Já vai Em vez de falar isso, Exatamente. Uma boa pedra. Ó, a Julia falou uma coisa aqui importante. Ele criou uma lei que não vai de acordo com a Constituição. E aí, então, a metade. de dar chocolate também não. A de dar chocolate também não. Mas e se o João falasse que ele criasse uma norma que não pode fazer volume mais alto de que 80 decibéis? O que Vai vocês dar- acham? Pode? Da Constituição. Aí pode. Então Porque pode. ele está protegendo as pessoas, está dentro da lei, não tem nada É o bem-estar. constitucional. É o bem-estar da coletividade. Então, mas se ele quisesse criar uma coisa completamente nova, sei lá, não pode andar de helicóptero em cima da FATEC. Pode? Podia criar um espaço aéreo. Se o espaço aéreo é do município, ele, como prefeito, ele pode dizer, não pode, porque se vai, a patente já está desmentindo. A pessoa só dá um helicóptero, cai em dúvida. Pode ser isso. Mas você conheceria a questão de segurança também. Aí pode, de repente, determinar o espaço aéreo. Né? A telha já está tudo caído, agora está rolando, né? Mas antes a gente sair daqui, uma vez eu fui no banheiro, caiu todos os azulejos. Nossa, Ele pode criar uma lei desse tipo. todo mundo conseguiu vincular o que a gente falou nos slides com a dinâmica? É Ficou alguma algo, dúvida? é algo bem simples para explicar mais ou menos como funciona o Estado na prática e a Constituição. Bom, vou falar para todos para que vocês entendam. Então, como é que funciona? Eu dou uma nota de 0 a 10 pela elaboração, de 0 a 10 pela apresentação. A elaboração, todo mundo vai ter nota igual, porque quem mudou um falava de outro, essa coisa toda, ou o trabalho não ficou legal. Então, a nota geralmente é assim. E aí, depois, só que depois, ao final, no Luma você vai fazer 40%. Então, 40% que vai valer nisso, quando vocês fizerem a prova, é uma só, e é 60% de 10. Tudo bem? Deu para entender? Eu já vou. No máximo eu problematizo isso. Daí no total de 10. No caso, vocês não vão gostar, né? Eu vou curioar. A apresentação, eu achei que vocês dominaram de 10 para quase todo mundo, porque eu achei que todo mundo
exatamente o que é território, para mim, vocês estão limitando. Mas a apresentação em si, que foi muito boa, eu acredito que deu. Tá? Então é só que vocês estão muito Mas a gente perguntou também se eles entenderam. Hã? A gente perguntou também se eles entenderam. Eu acho que entenderam. Foi boa a apresentação. Vocês fizeram uma abordagem, cada um de hoje faz uma abordagem, vocês fizeram a sua. Tá? Tem gente que faz diferente, mas o recado foi dado. Eu ajudei, fiquei falando, o pessoal pergunta, daí ajuda, enfim. Tá? Só precisa que no próximo trabalho seja melhor dividido. Não tem isso de só ficar para no outro e só um falar, eu vou fazer o mesmo de tudo. Vocês podem até, vou falar o que tem território, vocês podem até, um fala um pouquinho, o outro tem emenda, o outro pode ser por isso, se ficar só um falar. Pode ser do jeito que for, só não pode ficar falar um pouco, como ele falou, quase que apresentou a lista do nosso grupo, nós vamos falar sobre tudo isso, não? Tem que esmiuçar. Um exemplo, povo e população, sabe? Ele falou um monte de coisa, ele podia também falar. Ele, ou outras coisas, vocês dividirem melhor. Para dar isso, eu gosto bem de que não fala tudo, daí é mais fácil. Tudo bem, gente? Mas está bem.